Facopcast, a nossa voz é a odontologia. Diretamente aqui do 5º Congresso Full Face, que está acontecendo do dia 28 ao dia 31 de maio, um dos eventos mais renomados na área de estética médica e harmonização facial no Brasil e na América Latina. Nós estamos no Distrito de Convenções AMB, diretamente do estande da Facop, recebendo a doutora Alessandra Kishese. Seja bem-vinda, doutora, é uma honra estar te entrevistando. Obrigada. Super parceira Facop. Fala um pouco, se apresenta, apesar de ser super conhecida, fala um pouco de você. Olá, é um prazer imenso estar aqui, no estande da Faculdade Facop, dentro desse congresso que é uma referência da harmonização orofacial, falando um pouco da nossa experiência juntamente com a Faculdade Facop. Então, hoje a gente tem várias turmas no Instituto Kishese, eu sou de Goiânia, onde a gente trabalha muito voltado dentro de uma harmonização orofacial, com uma base na ética e na ciência, e com aquela parceria e apoio da Faculdade Facop no ensino aos nossos alunos. E a doutora sempre presente em todos os congressos, sempre aparecendo, dando aquela força. Me fala um pouco sobre como que é essas suas experiências nos congressos mesmo, como palestrante, participando, esse network que você faz. Então, todos nós sabemos que a odontologia ela é uma referência a nível mundial, Então, não seria diferente dentro da harmonização orofacial. Então, hoje, fazer parte daquele grupo de profissionais que vieram construindo uma harmonização dentro daquela base, da ciência, isso é muito bom, receber esses convites para poder estar divulgando essa harmonização com esse alicerce, realmente com essa base científica. Então, a gente vê que esse crescimento dentro da área da odontologia e que faz com que sejamos vistos, pelo mundo todo como um crescimento dentro da harmonização na odontologia, faz com que a gente receba convites tanto para palestrar nos congressos nacionais como também nos congressos internacionais. E como que é para a doutora assim, representar essa área que só cresce, no Brasil e fora do Brasil? Como que é para você palestrar e viver tantas experiências dentro dessa área que é a harmonização facial? Isso, como eu adoro falar que eu sou uma apaixonada na odontologia, então poder estar ali apoiando a nossa classe, levando realmente a harmonização com aquela base necessária. A gente sabe que toda área, tem profissionais que atuam de forma errada e não seria diferente, todas as áreas a gente tem esse tipo de situação. Então, a gente tem que estar presente com os nossos alunos nas palestras, sempre levando esse conhecimento realmente com a base na ciência. Então, receber esses convites realmente é muito engrandecedor. E eu falo que esse processo da harmonização, que ele viveu dentro do Brasil, até a criação com a Resolução 198 do Conselho Federal de Odontologia, em que criou a especialidade, mostrou o quanto que a odontologia ela já atua na estética há muito tempo. Então, na verdade, a ciência ela evoluiu, novas técnicas surgiram, como por exemplo a toxina, ela é recente, ela é de 20 anos para cá. Então, toda essa mudança, esse crescimento que aconteceu na ciência, trouxe esse embasamento para a odontologia. Então, os profissionais passaram a atuar dentro da nossa área de atuação, em que sempre atuamos com essas tecnologias, com esse avanço da ciência, e foi bem aí mesmo que a harmonização se concretizou e trouxe tantos resultados positivos para os profissionais que estão na área, como também para os nossos pacientes, que hoje em dia a gente sabe o quanto que uma harmonização orofacial eleva a autoestima dos pacientes, faz toda uma mudança de vida, às vezes tira de um momento de depressão. Por quê? Porque nós estamos atuando com a saúde e com a beleza do nosso sistema estomatognático, que é o que compõe aí ossos, músculos, enfim, a pele, da nossa área de atuação sempre da odontologia. E dá para perceber que a doutora fala com muito cuidado, com muita paixão dessa área, Me fala um pouco como que você entrou para a harmonização, o que te chamou a atenção
para ser uma especialista nessa área? Então, eu sou especialista em prótese, então trabalhei minha vida inteira com parte de reabilitações, prótese sobre implante. E sempre que eu finalizava meus procedimentos lindos, maravilhosos, com a prótese perfeita, eu olhava meu paciente e via que faltava algo, e até então eu não sabia bem o que, né? E quando eu descobri a harmonização, que eu fiz o meu primeiro curso lá atrás, eu fui entender como que uma toxina, como que um preenchedor, ele poderia valorizar aquilo tudo que eu tinha construído com a odontologia, por exemplo, com a reabilitação intraoral, mas que faltava a parte da face do paciente, né? Então foi aí que eu realmente me encantei com a harmonização. E dali para cá veio realmente um crescimento muito bom, com os resultados melhores para os nossos pacientes, né? E a partir dali eu adoro mostrar para o cirurgião dentista que a harmonização ela não é uma especialidade isolada, muito pelo contrário. O paciente ele tem que ser avaliado no seu conjunto, a gente tem que entender ele de forma sistêmica. E se ele tem alguma alteração, por exemplo, de posicionamento ósseo ou dentário, ele tem que ser encaminhado dentro das especialidades maravilhosas que a odontologia tem, né? Uma ortodontia, uma cirurgia ortognática, uma periodontia, e a harmonização ela entra para poder compor esse tratamento para os nossos pacientes. Porque ainda existe apesar de isso estar mudando com o tempo, ainda existe um tabu sobre a harmonização facial, né? Exato. Mas a harmonização, ela não é só estética, ela é da saúde também, né? Eu falo exatamente isso, que na verdade a estética, ela é um resultado da devolução da saúde. Então, quando nós estamos aí nos processos das primaveras, né, do processo do envelhecimento, nós sabemos que todas as camadinhas da nossa face estão sofrendo alterações. Então, o osso, o músculo, a camada de gordura. E esses procedimentos de harmonização, eles são para devolver a vitalidade desses tecidos. Então, aquele fibroblasto que trabalhava até os 30 anos de idade começa a ficar senescente, parando ali de trabalhar. Hoje a gente tem recursos para fazer com que essas células voltem a trabalhar, né, a favor do paciente. Isso não é nada mais, nada menos do que devolver a saúde, né? E é uma área, assim, que ela tem crescido muito e vai crescer muito mais, né? Tecnologicamente falando, de conhecimento, de procedimentos. Esses congressos a gente consegue ter essa visão de que essa área ela abrange muita coisa, né? Exato. Eu falo que a odontologia dentro dessa área da estética, ela está participando daquela fatia enorme que tem um investimento financeiro que roda, vamos dizer, muito dinheiro, bilhões ali mesmo de dólares anualmente, né, nesse mercado. E isso trouxe um boom para o profissional da odontologia também. E aquele que busca um conhecimento realmente com base numa formação ética, igual a gente tem pela Faculdade FACOP, lá no Instituto Kichese, ele se diferencia no mercado, né? Então, esse conhecimento faz com que esses profissionais possam entrar no mercado de trabalho, né? Que ampliando a sua área de atuação, e que às vezes não está sendo visto às vezes pelo profissional. Então eu sempre gosto de falar isso, que um conhecimento, uma preparação correta, ideal, igual nós temos a nossa especialização em harmonização orofacial pela Faculdade FACOP, né, que são 18 meses de aula em que esse profissional ele vai crescer e obter todo o conhecimento necessário para uma perfeita atuação. Né? E essa parceria com a FACOP, como que aconteceu? Como que você conheceu a FACOP? Me fala sobre um pouco sobre isso. Então, isso é história antiga, né? Realmente, eu fui convidada para palestrar num congresso em Maringá, e lá eu conheci a Faculdade FACOP. Congresso sempre abrindo portas. Exatamente. Eu falo que estar atualizado é estar presente, né, nas trocas científicas que a gente tem nos congressos. E foi exatamente num congresso que eu conheci a Faculdade FACOP. E de lá para cá são muitos anos de uma parceria maravilhosa, né, podendo levar esse conhecimento, esse ensino pautado aí realmente naquilo que é necessário para que o profissional se diferencie no mercado de trabalho. E lá no instituto que você tem em Goiânia, como que aconteceu esse instituto? Como que ele foi aberto? Quais cursos tem lá? Me fala um pouco sobre isso. Então, lá no Instituto Kichese nós trabalhamos exclusivamente com harmonização orofacial.
Então, eu tenho na minha atuação profissional a área da prótese também, mas na parte de cursos, nós somos realmente um centro de excelência da harmonização no estado de Goiás. Então, hoje, para mim, é um orgulho tamanho. Nós somos a instituição que mais temos alunos realmente já finalizados a especialidade, já registrado no conselho, né? E todos chancelados pela Faculdade FACOP, que nós somos uma extensão, né, da FACOP em Goiânia. E isso para mim é uma questão com muito orgulho, né? Poder trazer esse ensino para os profissionais da odontologia. E como que é para você, assim, ter esse curso lá em Goiânia, ser uma referência, porque a doutora é bem conhecida nos congressos, a gente sempre a FACOP está sempre presente e sempre a doutora Alessandra Kishese está junto nos congressos, fazendo presença. Como é para você ser essa referência lá em Goiânia e já faz a propaganda? Se alguém quiser ter interesse em fazer um curso com você, como que faz? Então, lá no Instituto Kishese nós temos cursos livres, cursos de 2, 3 dias dentro das áreas, né, da harmonização. Temos cursos também de 4 a 6 meses de curso de todas as áreas, né, temas da harmonização. E temos a especialização em harmonização orofacial. Todos esses cursos, eles são para todos os profissionais da área da saúde, exceto a especialização, que nós fazemos exclusivamente para o cirurgião dentista, porque seguimos realmente toda a resolução 198 do Conselho Federal de Odontologia. Então, convido você, profissional, que está aí interessado, né, e que quer atuar numa área realmente com aquele alicerce na ética e na ciência, venha para o Instituto Kishese, chancelado pela Faculdade FACOP. Ó, só o nome de peso. Exato. E vamos contar que estou indo amanhã para a Europa, onde vou palestrar no Congresso na Espanha. E um prazer imenso a gente ver que a odontologia brasileira, a harmonização, está servindo como uma referência para países como países da América, da Europa, para a estruturação da harmonização orofacial. Então, recentemente eu recebi, né, a premiação honorífica da Sociedade Dominicana, da República Dominicana, para fazer parte, né, da criação da harmonização orofacial, e isso foi uma coisa muito importante, e a gente vê que essa odontologia brasileira, a harmonização orofacial, no Brasil, está servindo como uma forma de estruturação nos demais países, e por isso ter sido convidada pelo presidente da Associação Espanhola para poder estar nos palcos na Espanha, falando de todo o trabalho científico que a gente atua no Brasil na harmonização. Isso é muito bom, muito maravilhoso. E ninguém melhor para representar o Brasil, a harmonização facial, do que a Alessandra Kishese, né? A gente ama. Obrigada, viu, doutora? Foi uma honra entrevistar você, viu? Eu que agradeço, muito obrigada. E uma honra sempre ser parceira da Faculdade FACOP. FACOPcast, a nossa voz é a odontologia.